Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos calcular a área da coroa circular. Se uma circunferência forma um determinado círculo, então duas circunferências juntas dessa forma acabam formando uma coroa circular. Basicamente, essa área que nós temos aqui chama-se coroa circular. E essa coroa circular, a sua área é determinada de uma forma muito simples, depende apenas dos raios de cada circunferência. Nós temos mais ou menos aqui o centro entre as duas circunferências e nesse centro nós podemos tirar o raio de cada uma das circunferências. Temos aqui um determinado raio e temos um outro raio que vai ser, nesse caso, um raio maior que a circunferência maior forma. Então, vamos chamar aqui como R menor, aqui o nosso R maior. Logo, quer dizer que a área será calculada da seguinte forma. Vamos escrever aqui a área da coroa circular . Essa fórmula que a gente acabou de escrever aqui é a famosa fórmula da coroa circular, ou melhor, a famosa fórmula da área da coroa circular. Nós aqui nessa fórmula podemos colocar o nosso amiguinho π em evidência, ou melhor, fatorizar. Vai ficar da seguinte forma: a área da coroa circular será igual a π colocado em evidência, ou melhor, fatorizado. Teremos então r ao quadrado menos r pequeno ao quadrado. Isso quer dizer que, conhecendo o valor do π, 3,14, conhecendo os valores dos raios, nós teremos então o resultado final, que será igual à área da coroa circular. Mas também devemos entender que, nessa fórmula que a gente tem aqui por cima, podemos extrair uma nova fórmula. A área da coroa circular será igual, veja que essa primeira parte é a fórmula da área da circunferência maior. E aqui temos a fórmula da área da circunferência menor. Isso quer dizer que a diferença entre as áreas é igual à área da coroa circular. Então, vamos escrever aqui que a diferença entre as duas áreas, a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor, será igual, então, à área da coroa circular. Se você não quiser aplicar os raios, você pode simplesmente fazer a diferença entre as áreas das duas circunferências e terás então a solução, que é espaço compreendido entre as duas circunferências. Vamos agora ver um exemplo que nos ajudará a determinar a área da coroa circular. Tendo uma circunferência aqui qualquer e mais uma outra circunferência, com valores de raio 8 centímetros, aqui 4 centímetros, isso fica muito mais fácil do que beber a água. A área da coroa circular, que é a nossa letra A, algumas pessoas colocam S, não faz mal, será igual então à fórmula conhecida pela gente, que é π raio ao quadrado, subtraindo π raio ao quadrado. Como aprendemos, a fórmula está aqui por cima, você está a ver. Teremos então nosso π em evidência, multiplicando a diferença entre os raios. A partir daqui a gente fará que a área é igual a 3,14, que é o valor aproximado de π, ou podes usar uma máquina, multiplicando então 8 centímetros ao quadrado, subtraindo 4 centímetros também ao quadrado. Isso quer dizer que a nossa área será igual a 3,14, abrindo parênteses,
8 ao quadrado temos 64, o nosso amigo centímetros estará ao quadrado, menos 4 ao quadrado, temos então 16 centímetros ao quadrado. Vamos fechar e vamos colocar o sinal de igualdade. Essa igualdade toda que nós temos aqui será igual a 150,72 centímetros ao quadrado. Então, encontramos aqui a solução da nossa área, que é então a área da coroa circular. Isso é muito fácil, aproveita isso e vamos na próxima aula para aprender mais. Se inscreva no canal, partilhe esse vídeo nas redes sociais e deixa o teu like, por favor. Um grande abraço para você e um grande beijo para você também. Tchau!